Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que incomoda e muito um monte de gente. A dor na articulação temporomandibular, a famosa ATM. E mais do que falar do problema, a gente vai explorar uma solução cirúrgica bem inovadora, a discopexia, que está realmente mudando a qualidade de vida das pessoas. Para começar, uma pergunta que talvez muita gente responda assim. Sabe aquela dorzinha ou um estalo na hora de abrir a boca ou mastigar? Pois é, esses são sintomas super comuns que às vezes a gente deixa para lá, mas que podem ser um sinal de um problema sério ali na articulação da mandíbula. E o que será que está acontecendo ali dentro? Para muita gente, a raiz do problema é exatamente o que a gente vê nesse desenho. O disco articular saiu do lugar. Imagina que esse disco é tipo um amortecedor, uma almofadinha que fica ali no meio. Quando ele escapa, na articulação que é simplesmente a mais complexa de todo o nosso corpo, aí começam a dor e os problemas. Ok, vamos entender um pouco melhor a dimensão desse problema. Porque a dor na ATM não é só um incômodo não. Ela pode limitar funções do dia a dia, como falar e até comer. O diagnóstico exato que a gente vai focar aqui tem um nome meio técnico. Deslocamento anterior do disco sem redução. Parece complicado, mas a ideia é simples. Lembra do nosso amortecedor? Nessa condição, ele não só sai do lugar, como fica travado lá na frente, bloqueando o movimento. E o resultado disso? Dor crônica, dores de cabeça frequentes e uma dificuldade enorme de abrir a boca. Antigamente, as cirurgias para tentar corrigir isso esbarravam num obstáculo gigantesco. A técnica tradicional tentava basicamente costurar o disco de volta no lugar. O problema, como o slide mostra bem, é que essa costura era feita em ligamentos que já estavam fracos, inflamados, degenerados. Sabe, é como tentar ancorar um navio no meio de uma tempestade usando uma corda podre. O resultado, claro, era quase sempre instabilidade e a cirurgia não dava certo. Mas é aí que vem a grande virada, a solução inovadora. A ideia foi a seguinte: se os tecidos do próprio corpo não são mais confiáveis para segurar o disco, por que não criar um ponto de fixação totalmente novo? E é exatamente isso que a discopexia com mini âncora faz. E olha ela aí. Essa coisinha minúscula é a mini âncora MyTech. Ela tem só 1,8 por 5 milímetros, feita de titânio, super resistente. Ela é inserida direto no osso e vira esse ponto de fixação novo e super estável. Os fios que passam por ela funcionam como se fossem ligamentos artificiais, dando o suporte que os tecidos originais já não conseguiam mais dar. Então, como é o procedimento? Esse esquema deixa bem claro. Primeiro, o cirurgião solta o disco que estava travado. Depois, ele passa os fios de sutura pela parte de trás desse disco. O terceiro passo é inserir a mini âncora no osso da mandíbula. E para finalizar, os fios são amarrados da âncora, puxando e prendendo o disco de volta no lugar certinho onde ele deveria estar. Então, um pulo do gato é esse. A técnica não fica mais dependendo dos ligamentos fracos do paciente. Na verdade, ela cria esses ligamentos artificiais que são fortes e estáveis. E isso não só coloca o disco no lugar, mas também dá uma chance para os tecidos originais cicatrizarem, o que restaura a função de um jeito muito mais duradouro. Certo, a teoria é ótima, super inteligente, mas e na prática? Funciona mesmo? Bom, agora a gente vai ver os dados, e os resultados clínicos contam uma história bem impressionante sobre o sucesso dessa técnica. Agora se prepara, porque os números neste slide são de cair o queixo. Olha só essa tabela. Numa escala de 0 a 10, a dor média na ATM despencou de 5,2 para 1,6. Dores de cabeça, de 6,2 para 2,4. E olha a incapacidade geral, o quanto isso atrapalhava a vida da pessoa. Caiu de 3,6 para 1,1. Isso não é uma melhora pequena, gente. É uma verdadeira transformação na vida de alguém. E por trás desses números, claro, tem as histórias das pessoas. Essa citação de um dos casos estudados resume o impacto de forma perfeita. Um paciente que relatou o desaparecimento completo dos sintomas de dor. Imagina só o alívio. É o tipo de resultado que muda tudo. Resumindo, então, os benefícios são claríssimos. E não é só menos dor. A gente está falando de uma melhora real na função da mandíbula, de estabilidade para o esqueleto do rosto a longo prazo e de ganhos muito práticos, como o caso de um paciente que mais do que dobrou a capacidade de abrir a boca. Bom, a gente já viu os resultados incríveis que essa técnica pode trazer, mas para chegar lá, existem alguns fatores que são absolutamente cruciais, e talvez os mais importantes sejam o tempo e a busca pela estabilidade. Esse número aqui é, talvez, a informação mais importante de toda essa análise. 4. 4 anos. A pesquisa mostrou que existe uma janela de oportunidade que é fundamental para o tratamento. E este gráfico mostra o porquê de forma brilhante. Quando a cirurgia é feita dentro de 4 anos do início dos sintomas, a taxa de sucesso é altíssima, beirando os 90%.
Agora, se a pessoa espera mais de 4 anos, essa taxa cai drasticamente para 68%. Por quê? Porque com o tempo, as mudanças degenerativas na articulação podem se tornar, infelizmente, irreversíveis. Isso tem consequências que vão além. Uma ATM saudável e estável não é só o objetivo final, ela é a fundação de tudo. Para pacientes que precisam de outras cirurgias no rosto, como a cirurgia ortognática, que alinha as mandíbulas, ter a ATM estável primeiro é essencial. Sem isso, o resultado da outra cirurgia não se sustenta. Então, para a gente fechar, fique essa pergunta no ar. Se uma intervenção feita dentro daqueles 4 anos aumenta tanto as chances de sucesso, o que isso nos diz sobre a importância do diagnóstico? Parece que a chave para revolucionar o tratamento da dor na ATM não é só ter uma técnica cirúrgica melhor, mas também ter consciência e agir cedo. A resposta, ao que tudo indica, está tanto no tempo quanto na técnica.